Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor, nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, fiquem à vontade, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, o seu gostei, a sua manifestação. O endereço aqui é Clovis Mann. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Mann é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Tá bom assim? Já fez isso? Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos no livro do profeta Isaías, nós vamos fazer hoje o capítulo de número 17 do profeta Isaías. Tá bom assim? Como nós estamos fazendo sempre, nós vamos ler o texto e vamos trazer aqui alguns apontamentos para nós, algumas lições para as nossas vidas. O texto é longo, o livro é grande, então a gente está lendo o capítulo e fazendo observações. Vamos ao texto agora, Isaías, capítulo 17. Ainda continua com a profecia contra as nações, tá bom? Mensagem para as nações ou profecia para as nações. Tá ok? Começou com Babilônia, né? Moabe, Filistia, e vamos continuar agora. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 17. Vamos lá, irmãos? Isaías 17. O texto é longo, tenha um pouco de paciência, a gente lê o texto, depois faz alguns comentários, tá bom? Diz assim o texto. O tema que está aqui, que a casa publicadora colocou, é profecia contra Damasco. É o que está aqui, tá bom? Diz assim o capítulo 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, serão dos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, declara o Senhor dos exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó definhará, e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, declara o Senhor dos Exércitos. São palavras metafóricas ilustrativas, viu, meus irmãos? Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel, não olharão para os altares, obra das suas mãos e feitura dos seus dedos, nem darão a mínima atenção aos postes de Azera, aos altares de incenso. Naquele dia as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. Tudo será desolação, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembram da rocha da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, plantem videiras
podadas, embora as façam crescer, no dia em que as semearem e as façam florescer de manhã, não haverá colheita no dia da doença e da dor incurável. Ai do rugido dos grandes povos, que rugem como rugem os mares, e dos tumultos das nações, que é como o tumulto das águas poderosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, fugirão para longe como ele os quando ele os repreender, carregadas pelo vento como palha nas colinas, como um redemoinho antes da tempestade, ao cair da tarde, pavor repentino, antes de amanhecer já se foram. Esta é a porção dos que nos saqueiam, esta é a parte que caberá aos que nos roubam. Esse é o texto, este é o capítulo 17 de Isaías. Texto sensível. Vamos voltar e fazer algumas observações para as nossas vidas agora. Aqui, o foco é Damasco, na Síria, e também o reino do norte, fala de Jacó, né? Que é Israel, mostrando como alianças erradas e esquecimento de Deus levam a gente à queda. Não nos esqueçamos disso. Isaías 17 tem como tema o seguinte: quando o homem esquece Deus, tudo perde o sentido. Quando a gente esquece o nosso Salvador, tudo fica sem cor. Quando a gente esquece o nosso Salvador, tudo fica sem cor. A verdade central que nós temos nesse capítulo é a seguinte: Deus é a única fonte segura. Quem volta para o Senhor encontra a vida. Quem se encontra com o Senhor encontra a vida. O problema que nós temos nesse capítulo é o seguinte: o homem esquece de Deus e confia em alianças estruturais, confia em obras próprias, em obras humanas, em intelecto humano. É assim que nós delimitamos o problema aqui. Esse capítulo, ele continua a série de juízo contra as nações. É uma continuação de profecias contra as nações. Mas aqui existe algo distonante, diferente. Não é só sobre Damasco, é também sobre Israel, povo de Deus, descendência de Jacó. Por quê? Por quê? Porque Israel se aliou, se aliançou com a Síria, com Damasco, e confiou em forças humanas, em alianças humanas, em compromissos humanos. E isso revela um princípio perigoso, gente. Quando o povo de Deus começa a confiar no que o mundo confia, ele entra no mesmo juízo desse mundo, desse povo que a gente confia. Nos aliançamos com o mal, é perigoso, vamos ter o mesmo fim que o mal vai ter. O mesmo fim, por isso precisamos estar atentos. Primeira questão aqui é a queda de Damasco. Ele fala de Damasco na Síria. Damasco deixará, o texto diz, de ser cidade. Uma capital tão importante que será destruída. Será destruída. Junto com ela, ele traz a menção de Israel. Israel também sofrerá as consequências, porque se aliançou com o mal, o mesmo mal virá sobre eles. Isso mostra o seguinte, que alianças erradas trazem consequências. Compartilhei com eles, vou receber o mesmo fim. Uma outra questão aqui é o enfraquecimento de Israel, que fica claro. Isaías usa a imagem da colheita para mostrar o enfraquecimento de Israel. Pouco fruto, restos nas árvores, apenas sobras, apenas restos. Isto representa perda, esquecimento, enfraquecimento, redução, diminuição. Mas há um detalhe aqui que nós não podemos esquecer. Ainda restam alguns frutos, o texto diz. Ainda restam alguns frutos no meio das árvores, no fim da árvore. E aí vem a questão, voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Naquele dia, o homem olhará para o seu Criador. Ficou só um pouquinho, mas olhará para Deus. Aqui surge uma esperança. Depois da perda, do enfraquecimento, da derrota,
Alguns finalmente olham para o Senhor. Eles abandonam, eles deixam os altares, eles deixam as obras humanas, eles deixam os ídolos, como o texto deixa claro. A crise revela o que realmente importa. O problema revela o que realmente importa, que é o que? O que? Olharmos para Deus. Porque o esquecimento de Deus traz consequências. Isaías revela a raiz do problema. Tu te esqueceste do Deus da tua salvação. Tu te esqueceste do Deus da tua salvação. Mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo povo de Deus, eles plantaram coisas sem Deus, buscaram crescimento sem Deus, confiaram nos seus próprios braços e o resultado? Tudo cresce rápido, mas não permanece. Lembra da casa na areia? Facilmente a gente constrói, mas cai rápido. A colheita será um montão de dor. A colheita vai ter colheita, mas será um montão de dor. E aí ele fala do caos das nações, o caos que sobrevém às nações. Isaías escreve as nações como multidão barulhenta, e nós, às vezes, ouvimos os barulhos. Ondas agitadas são as imagens que Isaías traz aqui. Muito movimento, pouca estabilidade. Muito movimento, pouca estabilidade. Deus repreende e Deus sopra e tudo se espalha. Deus sopra e tudo se esvai. O fim é repentino, de repente. Ao anoitecer, o texto fala, ao anoitecer, há pavor. Antes da manhã, já não existem mais. Na manhã já não existem mais. O que parecia forte, bonito, desaparece repentinamente, ó, num piscar de olhos. Plantou, colheu rápido, mas não deu em nada. É como alguém que constrói uma casa muito bonita, mas faz isso sobre a areia. Sobre a areia é rápido, é impressionante, é chamativa, tem estética, tem beleza, tem plástica, mas quando vem a tempestade, nada fica em pé. Assim é a vida do humano ser sem Deus, do ser humano sem o Senhor Deus, sem o seu Salvador. Assim é a vida daquele que confia em si mesmo. Isaías 17, então, é extremamente objetivo, é extremamente direto. Alianças erradas afetam a nossa vida. Alianças erradas afetam o nosso viver espiritual. Nem toda parceria, queridos irmãos, é saudável. Enfia na sua cabeça isso. Esquecer Deus é perigoso. Esquecer Deus é perigoso. Perigoso. Não é negar, é simplesmente viver sem considerar as coisas. Deixa para lá, né? Deixa a vida me levar. Crescimento sem Deus não se sustenta, gente. Aparecimento sem Deus não se sustenta. Pode até crescer rápido, mas não permanece. Não é duradouro, não traz viçosidade. A crise pode ser um ponto da gente repensar e voltar e retornar. Alguns só olham para Deus depois da perda, sejamos sábios. Alguns só olham para o Senhor depois que a gente perde. Por que nós somos assim, hein? Você tem colocado a sua confiança em Deus ou em estruturas humanas? Existe algo na sua vida que tomou o lugar de Deus? Existe? Você só busca Deus na crise, meu irmão? Meu irmão, você só busca Deus na crise quando tem problema? É assim que você faz? Hoje Deus está te chamando, está nos chamando. Volte para mim. Eu estou aqui. Pare de confiar nas alianças. Pare de confiar no que não sustenta. Reconheça quem o Senhor Deus é. Reconheça o Senhor como seu Salvador. Talvez a gente construa muita coisa, só que sem Deus se tornará em pura perda. Pura perda. Hoje é dia da gente pensar
avaliar, reavaliar, voltar, recomeçar, se interessar, se dispor. Costurar com Deus, né? Se amarrar com Deus. Isaías 17, então, aponta para a necessidade de voltar ao Salvador, ao Criador. Isso se cumpre plenamente nas nossas vidas, recebendo a Cristo Jesus. Cristo Jesus é caminho, é verdade, é vida. Cristo Jesus é a base firme, Ele é quem sustenta as nossas vidas. Sem Ele, tudo se perde. Sem Cristo Jesus, tudo se perde. Com Ele, tudo tem sentido. Com Cristo Jesus, tudo tem sentido. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós temos Jesus Cristo a nosso favor. Nós temos Cristo Jesus. Alianças erradas trazem consequências catastróficas. Esquecer Deus leva à queda. Crescimento sem Deus não dura, não permanece. A crise pode ser usada para você retornar. Deus continua sendo a única segurança. Está passando por uma crise? Está passando por dificuldade? Não é para você pensar, não é para você realinhar, não é para você verificar se não tem alguma coisa faltando. Você ainda confia no Senhor? Você ainda depende de Deus? Você ainda espera em Deus? Pense nisso. É isso que essa conversa de Isaías para Damasco, para a Síria e para Israel faz a gente pensar. Estamos nos aliançando com quem? Com quem é a nossa aliança? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também, todos os dias aqui, tá bom? Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Bom, peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora, encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela palavra, pela orientação, livra a gente do homem mau, da pessoa amada, pessoa violenta, nos dê uma semana abençoada e de excelência, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.